E aí, galera? O tom desse vídeo é um pouco diferente, infelizmente, porque a gente vai olhar esses números com relação à doença e isso não é bom para ninguém, só que a gente tem que ver como que foi a gestão do nosso país com relação à saúde. E nada melhor do que ver como é que foi a gestão da pandemia para a gente ver como é que foi a gestão da saúde no nosso país. A gente tem uma população de quase 8 bilhões de pessoas. No Brasil, aproximadamente 215 milhões. Foram infelizmente perderam a vida quase 7 milhões de pessoas. A gente pode fazer uma conta de dividir quantas pessoas faleceram pela população mundial e a gente tem um total da população mundial que faleceu por conta da Covid. E a gente pode dizer que 0,08% da população global faleceu até agora, no presente momento, por conta da Covid. Só que se você analisar esse número do Brasil, que foram 600 e quase 700 mil mortes em relação a 215 milhões de habitantes, isso são 0,31% da população. A gente perdeu 0,3% da população para a doença, que o mundo perdeu 0,08%. Isso dá quase 300% a mais de óbito no Brasil. E esse número, ele é demais. Esse número só se comprova aqui que é um outro jeito de olhar a mesma coisa. Se nós somos 2,7% da população mundial, como pode a gente ter ficado com 10% dos óbitos do mundo inteiro? O mundo tem 190 e tantos países. A gente ficou com 10% das mortes do globo inteiro. Isso são quase 300% que eu falei. E algumas pessoas vão falar, mas e os Estados Unidos? A gente pode chegar e falar, olha aqui, ó, isso é só um dado que está errado, mas eu vou falar assim mesmo, porque eu vou falar de dados errados logo à frente. Nos Estados Unidos tem muito mais teste aqui, ó, por habitante, por milhão de habitantes. Tem muito mais testes absoluto, 1 milhão, 1 bilhão, já teve 1 bilhão de testes lá, a gente 63 milhões, a gente não está testando. Então, para a gente confirmar caso, é mais difícil. Mas a gente pode ver que de 99 milhões de pessoas que pegaram Covid lá, 1 milhão morreu. Aqui, 34 que pegaram, 600 mil morreu. Se você extrapolar esse número aqui, você vai ver que teria que ter morrido quase 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos para manter. Mas volto a dizer, aqui no Brasil só não testa. Os casos foram muito maiores. E aí é onde mora um pouco da minha angústia, porque algumas pessoas acham que a Covid não existiu. Só que se você pega dados de estados aleatórios do país, que tem um negócio chamado que é síndrome respiratória aguda grave. Como tem muitas doenças que matam do pulmão, as pessoas agrupam as doenças do pulmão nesse grupo de síndrome respiratória aguda grave. E a gente olha para o passado e olha o que a gente tem de dado, por exemplo, de 2010. Esse número ele vinha crescendo e ele tinha alguns picos de pandemia, mas olha o que acontece em 2020 na pandemia. Foram 5 mil casos só até abril, a pandemia começou em janeiro, fevereiro, estourar de verdade. Ou seja, em 2 meses a gente teve mais de 5 mil casos de mortes por síndrome respiratória aguda graves. O que isso quer dizer? São pessoas morrendo que não estão nessa lista aqui, ó, de 600 mil pessoas. Isso você vê aumentando no Amazonas, em Minas Gerais. Você pega dados de meses assim, olha como é que vinha a curva de mortes por suspeitas de coisas aleatórias de respiratórios. Olha aqui a Covid, que não existia antes, e a curva sobe demais. Se você for olhar aqui, ó, síndrome respiratória aguda grave, olha o tanto de gente que morreu por uma doença pulmonar, que aqui, olha como a gente pode ver os dados do Amazonas, esse dado aqui, ó, de em investigação, olha o tanto de caso em investigação. O que vocês acham? Eu poderia mostrar dados de todos os estados, a maioria dos estados. Para quem acompanhou os vídeos do Atila, a gente viu que em praticamente todos os estados, pelo menos em todos os estados que a gente teve os dados, acesso aos dados, a gente conseguiu ver aumento nessas mortes, ou seja, infelizmente esse dado aqui que eu estou passando, que já é meio catastrófico, é um pouco maior. E isso é muito triste. Isso, infelizmente, não tem nem o que falar, né, gente?